Isso. A gente vai manter um assunto muito importante, que é a questão do acesso à internet, ao acesso de adolescentes, de estudantes à internet, principalmente porque a Câmara dos Deputados aprovou o texto base da medida provisória que prevê esse acesso. E os deputados agora estão falando dos destaques, estão discutindo, analisando os destaques. E a gente trouxe aqui para conversar o Marcos Vinícius Maltempe, que é vice-coordenador executivo do Instituto de Educação e Pesquisa em Práticas Pedagógicas da Unesp. Então, Marcos, primeiro de tudo, bom dia. Muito obrigado aqui por estar conosco no CNN Educação. A gente traz essa pauta e é sempre muito importante a gente discutir, dialogar sobre isso. E eu já emendo na primeira pergunta com relação a esse acesso à SMP. Lá no começo, a SMP gerou algum tipo de polêmica na medida em que tem a questão dos alunos da escola pública, alunos da escola privada, tem a questão da inserção no cadastro único, a questão da renda. Enfim, se você pudesse explicar um pouquinho a SMP, o seu ponto de vista, e trouxesse para nós, dentro dessa visão, como é que você enxerga a SMP na prática e se ela realmente vai auxiliar a educação, te agradeço muito. Mais uma vez, um bom dia. Obrigado. Obrigado, bom dia Rodrigo, bom dia Thaís, é um prazer falar com vocês e para os ouvintes da CNN. Olha, primeiro eu vejo que de grande importância, né, o acesso à internet dos alunos da rede pública do Brasil. Esse assunto, eu acho que ele está até atrasado, né, mas é muito bom que ele esteja em pauta e eu acredito que tem que ser um acesso cada vez, assim, as possibilidades de acesso cada vez mais ampliadas, né, discutidas junto com os professores e com toda a comunidade escolar, né, daqueles que vão colocar isso daí em prática e principalmente inclusiva, né, incluir os professores, incluir a formação, o preparo desses professores e incluir cada vez mais alunos, que a gente não pode ter um grupo como a gente vive hoje, com desigualdades, né? Assim, as desigualdades estão sempre presentes, mas a gente não pode ter um grupo que tem acesso à internet, faz uso dela na educação, e um outro grupo que fica excluído disso. Porque as consequências desse não acesso você, no fundo, criar um grupo de alunos que vai estar em desigualdade de oportunidades de construir seu futuro com autonomia, né? A gente percebe isso na tendência da escola e também da nossa sociedade do futuro, é que as tecnologias estão mudando as nossas práticas em diversos sentidos. E a escola está acompanhando, tem que acompanhar isso daí, dar possibilidades do aluno aprender, não só naquele momento de sala de aula, mas em outros, estar em contato com especialistas, satisfazer suas curiosidades. É assim que eu vejo esse projeto caminhando, mas ele ainda está, eu acho que aquém daquilo que a gente precisa, em termos de acesso e inclusão, mas é um passo importante que precisa ser dado. É muito importante você ter citado isso, porque a minha segunda pergunta vai justamente nesse sentido. Fala-se muito a questão da internet, desse acesso das crianças, dos estudantes a esse mundo todo, né? Agora, quando a gente fala de diminuir a desigualdade, quando a gente fala de diminuir essa questão desse abismo que existe na educação entre crianças e estudantes das escolas públicas e das escolas privadas, a gente entende, a gente sabe que não é só o acesso à internet que vai resolver. O que me preocupa um pouco, e eu falei na semana passada, hoje é quinta-feira, né? Então foi na segunda mesmo dessa semana, eu falei um pouco sobre isso. Não adianta a gente dar o acesso à internet se a gente não tem toda uma rede de gestão pedagógica das escolas. Então, o que eu queria que você falasse um pouquinho, assim, quais seriam os itens que a gente precisaria? Por exemplo, você citou aí a questão dos professores. Quais seriam outros itens, né? Eu costumo dizer, por exemplo, aqui, Marcos, uma questão importante é a gestão desses alunos. Quando eu falo a gestão dos alunos, não é no sentido administrativo, né? É no sentido de um acompanhamento desses alunos. E eu vejo, até porque converso com professores, com coordenadores da rede pública, que essa gestão muitas vezes ela não acontece por falta de tempo, mas principalmente por falta de estrutura. Os professores vão dando aulas, assim, entre aspas, assim,
assim, num se vira dentro da sala de aula, eles vão jogando conteúdo para os alunos. Aí a gente teve 2 anos de pandemia, que óbvio, teve um déficit de conteúdo muito grande, aí você junta tudo isso e fala assim, olha, dá horas a mais de aula para esses alunos que tudo vai ser resolvido. E a educação, ela não é um ponto de vista matemático, né, Marcos? Como é que você enxerga essa questão, por favor? E quais são os itens que precisam ser realmente cuidados nos próximos meses, nos próximos anos, para a gente diminuir, ou pelo menos minimizar, né? Minimizar essa questão da desigualdade, Marcos. Perfeitas suas palavras, Rodrigo, eu concordo muito com elas e eu vejo assim, educação é detalhe, sabe? Tem que cuidar, tem que planejar, não é alguma coisa assim que você coloca e não acontece por decreto, a coisa tem que ter planejamento. Então, primeira coisa, não existe bala de prata nesse assunto, né? Então é necessário planejamento, política de Estado perene, sabe, baseada mesmo em estudos científicos, especialistas, e nas experiências exitosas que a gente tem no Brasil e no mundo, né? Pois as nossas demandas são inúmeras. E claro que, diante disso, não podemos depositar ao acesso à internet, de maneira alguma, dessa forma isolada, a solução dos nossos problemas. Isso é bem claro. Aí passa, como você falou, pela formação do professor, né? O professor e outra, a formação não é só dar um curso, né? A formação é você dar condições do professor também estudar e refletir sobre a sua prática, por exemplo, com a internet. A internet e as tecnologias digitais associadas, né, elas não vão ser digamos, um recurso que entra de maneira incólume, assim, na prática do professor. Ou seja, ele não pode manter a prática dele da mesma forma que ele vinha fazendo há décadas, com novos recursos tecnológicos digitais. Então, é por isso que eu falei que ele precisa de tempo e formação. Ele precisa de tempo para adaptar aquilo e ele precisa reconhecer nesse uso vantagens para aquilo que ele pratica, né? Se eu sou um profissional e eu estou incomodado com o que está acontecendo com o meu trabalho, eu busco alternativas. E eu acredito que os professores estão incomodados, porque a gente vê alunos desmotivados, evasão e etc. Então eles vão buscar, quando eles enxergam que estão tendo resultados positivos para aquilo que é a meta dele de profissional, é claro que ele vai abraçar isso, mas ele precisa ter condições. Ele precisa ter condições não só materiais, né, de infraestrutura, que esse é um ponto que talvez esteja sendo abordado, que está sendo abordado nesse projeto com acesso à internet, mas ele precisa também ter apoio, ele precisa ter tempo para estudar, tempo para refletir sobre sua prática, e aí os pontos, né? Eu acho que você perguntou dos pontos. Eu acho que esses são os pontos fundamentais, né? Ter a infraestrutura funcionando adequadamente, o professor ter sido preparado, né? E aí ter um planejamento de como que vai usar aquilo lá, de como que ele vai acompanhar os estudantes e os resultados que os estudantes vão trazer, né, desse uso, para que não fique algo realmente jogado, para que daqui a alguns meses tenha, por exemplo, notícias do tipo, foi dada a possibilidade de uso da internet, mas verificou-se que não teve impacto positivo no desempenho dos estudantes, ou não minimizou. Não é, quer dizer, as condições têm que ser criadas e é uma rede mesmo, né, como foi colocado. A gente tem que envolver a comunidade toda, os alunos e os gestores que definem, né, aquilo que vai acontecer dentro da escola. Marcos, desculpe. Desculpe, Thaís. Não, eu ia emendar uma pergunta aqui, mas pode terminar teu raciocínio. Não, eu digo assim, a internet, ela coloca uma possibilidade de mudança, torna mais factível mudanças na educação na direção daquilo que a gente está vendo como sendo o próximo passo. Na educação escolar do século XX foi muito bem sucedida, né? Saímos lá de poucos alunos para muitas pessoas educadas e aumentamos o número de profissões, a expectativa de vidas, também graças à educação. Agora a gente está vendo que não basta você memorizar
informações. Você precisa saber trabalhar, lidar com elas, trabalhar em equipe. Então, a internet, as tecnologias estão em sinergia com essas novas expectativas. E eu acho que ter a possibilidade de acesso à internet e dispositivos associados e softwares, aplicativos associados, é criar condições para mudanças que são necessárias na educação. É isso. Legal, Marcos, obrigada. Marcos, eu vou correr aqui para fazer uma última perguntinha, porque o nosso tempo já foi, mas eu não queria deixar de te perguntar. Olha, nós já estamos, o país já está carregando um legado horroroso da lacuna que foi criada durante a pandemia, exatamente em função dessa falta que o projeto pode suprir. Mas a gente sabe que o Brasil tem uma dificuldade enorme de execução, de timing. Então, assim, já há um desafio de correr para diminuir essa lacuna da pandemia. Como é que você enxerga o timing de execução e quando a gente vai realmente conseguir colher resultados disso? Olha, a gente está atrasado, mas eu acredito que a gente não tem que esperar. Não podemos esperar mais, não podemos esperar condições ideais, assim, para começar. Então, a gente tem que começar com aquilo que tem, o mais rapidamente possível, e isso exige planejamento. A gente tem que ter bons diagnósticos, dados, a gente precisa ter dados precisos para a gente poder trabalhar e, a partir deles, indicar quais seriam as melhores ações, né, em que lugar, porque a gente tem muitas diferenças regionais também. Né? Então a gente viu que a pandemia exacerbou isso, né? Desigualdades e explicitou as desigualdades que a gente sempre teve e mostrou, por exemplo, que tem regiões no norte que estão muito aquém, por exemplo, de Brasília ou do Sudeste. E assim por diante. Assim, como que a gente consegue agir? É a partir de dados de planejamento e com a infraestrutura adequada funcionando. Muito bem, olha, muito bom a conversa aqui. Obrigada, viu, Marcos? E eu falo muito sobre isso, sobre a importância de acertar o diagnóstico, porque qualquer prognóstico que parta de uma leitura, de um mapeamento equivocado, não vai dar certo. Rodrigo Maia. Marcos, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por essa conversa que foi muito importante para a gente. A gente vai manter esse assunto. Um bom dia para você e até a próxima. Bom feriado. Bom dia para vocês também, eu agradeço.